Ajuste técnico, claro, sempre. Você tem ajuste direto, você tem ajuste técnico. Hã? O microfone é seu, amor. Sim, mas ele pega bem, não precisa ir tão Ah, perto. tá. Eu assisti o último vídeo e ficou tão alto que Tá bom. eu acho que vai pegar bem essa ideia. Parece que precisa. Sim, começa a comer, ou começa a fazer, começa a falar. Fala hoje, eu não sei muito o que perguntar, o que falar, então fica meio assim, engessado o negócio. Na verdade, o primeiro passo é difícil, né? Que foi semana passada. Não? Foi mais fácil que hoje, porque É que eu queria achar a contradição. sabia o que perguntar. Quando você segue o coração, no impulso, né? Vai ter que ter um impulso, tem que ter uma movimentação. Aí depende muito de cada coração, né? Cada um vai ter isso. Tem uns que é mais difícil o primeiro passo, e depois vai, e outros é o segundo passo. Então vai depender muito de pessoa para pessoa. Então, você começou o primeiro passo, foi mais fácil. O segundo é o teu problema. E às vezes, no meu caso, às vezes o primeiro passo é mais difícil e depois fica mais fácil. É normal, personalidade. Mas não pode parar. Vamos lá. Então não pode parar, né? Tem uma mensagem por trás ali. Qual que é a mensagem? É só contar o que aconteceu essa semana, o que você entendeu dessa semana. Sim, tem que falar da experiência que a gente teve com o Davi, brevemente. A minha, no caso, né? Do meu ponto de vista. Que a gente tem pessoas que praticam esporte junto com nós, que também vão fazer Ironman, né? 70.3. E tem um jovem, né? Vamos falar assim, que também tá começando. E ele também tem tipo, vamos falar assim, não gosta muito de correr, né? Aí tem todo esse destravar da corrida. Eu, tipo, também tenho ainda bloqueios na corrida e na bicicleta em relação à velocidade. A distância também, né? Porque vou batendo os tetos, vamos falar assim. E daí essa semana a gente saiu correndo daqui de casa. E vamos correr lá no lago, onde a gente sempre vai, né? Aí chegamos lá, aí tava essa pessoa lá e começamos a correr e eles vieram junto. Aí chegou uma parte que o Lucas começou a conversar com ele, vai todo esse processo né, de destravar, começa a falar, daí ele começa a responder, fazer pergunta, né? Por que isso acontece? E daí não é só sobre a corrida, né? Envolve toda outra parte emocional e tudo mais. Aí chegou uma parte da corrida que eu senti pegar uma folha, assim, num carvalho lá. Aí corri com a folha, assim, na mão, acho que uma ou duas voltas. Aí ele parou de correr, que ele fez os 5, né? Fez os 5 km na velocidade dele, do jeito dele. Nós também, né? Nós completamos eu completei 14 naquele dia. Aí chegou. Tá bom, né? Aí chegou. Eu encontrei ele parado e senti de entregar aquela folha para ele. Só que eu era para ter falado alguma coisa que veio do meu coração, mas eu acabei não falando isso. Falei outra coisa, né? Então por que você não fala? O que você era para ter falado? Para quem? Para ele ou. Agora, para as pessoas entenderem. Senti tipo, para falar que a gente era tão forte quanto uma árvore. Aí lá na hora, tipo, começa a vir né, na cabeça, mas isso faz sentido? Isso não faz? Isso tem a ver ou não tem a ver, né? Tipo, a gente entra, fica perguntando se isso é doideira, se não é.
Daí eu acabei falando que isso era um símbolo, acho que do nosso desbloqueio. Uma coisa assim. Aí, aí depois, acho que nem sei se. Daí foi. Aí ele foi pra casa, nós fomos pra casa e tudo mais. Qual foi a sua sensação por não ter falado isso pra ela? Ah, depois eu fiquei triste. Tipo, depois que passou, cheguei em casa, fiquei pensando, por que que eu não falei, né? Ah, na hora que vem, fica meio assim, brigando com a cabeça, se é o coração que tá falando ou não. Tá bom o café da manhã, hein? Friozinho. É. Né? Às vezes o que... Essa semana aconteceu muita coisa. Talvez, talvez o que acontece é que a gente começou nesse começo do vídeo. O primeiro vídeo foi mais fácil. E chega o segundo vídeo e começa a bater não sei o que. Orgulho, ego, medo de falar as coisas que aconteceram. E a gente tem esse medo, normal. Só que se você não falar o que precisa ser falado, não vai ser assim para prejudicar a pessoa. Isso que vem do coração, na verdade, é sua alma falando com a outra alma. Né? Fala essa linguagem mais neutra, assim, não aprofundar tanto. Se você está assistindo aqui, quer entender, começar a entender ou já sentiu isso. Qual que é o objetivo de divulgar isso? Isso é viver a fé. A fé é algo muito tranquilo, né? É uma energia, tudo é uma energia. Você fica pensando, nossa, tudo é uma energia, ok, tudo é uma energia. Mas como é que você vai entender a energia? Põe ela em prática. Então não adianta a gente só ler a Bíblia, né? É importante, com certeza. Se a Bíblia não fosse importante, não ia estar escrita. Então, a primeira pergunta que você faz, não, a Bíblia é importante? Se ela não fosse importante, ela não ia estar escrita, né? Então, pega esse dado aí, já é uma informação para você pensar em ler a Bíblia. Ah, Lucas, eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Mas é só pegar e começar a ler. Eu também não entendia nada e ainda não entendo muita coisa. Né? Então, é fato. A Bíblia é uma incógnita, ela é do passado, presente e futuro. Então, como nós, seres humanos, vamos conseguir decifrar ela? Né? Então, fica mais difícil, porque ela fala do passado, presente e futuro. Tem coisas que se encaixam para o presente, tem coisas que se encaixam para o passado que foi vivido, presente, e até o futuro. Né? Aí vem muitas crenças, vem muita linguagem de cada um. A gente não vem aqui para falar você tem que se converter ou não se converter. Não é nada disso. A gente só está mostrando o que a gente está vivendo. Então, o objetivo na sexta-feira é mostrar o que a gente viveu. Né? Sempre vai ter vivido uma coisa. Às vezes acontece que não prestou atenção no momento. Né? Aí, por exemplo, no caso, o que a Luana aqui aconteceu, meu amor e minha rainha aconteceu, foi o seguinte, ela brigou. Ela brigou com, vamos falar assim, uma linguagem bem grosseira, para ver se você não vai entender, vamos deixar nos anjos. Ela brigou com um anjo. Né? Todo dia você está brigando com um anjo. Né? Tem a história de Jacó, né? Que ele passou e brigou com o anjo. E ele sempre ganhou essa briga com o anjo naquela noite, né, no caso, se você ler a Bíblia. Mas qual é a mensagem para nós no presente momento? Que você toda vez vai estar brigando com o anjo. Você todo dia está brigando com o seu anjo e todo dia você vai ganhar essa batalha. Não tem como não ganhar. É bíblico isso, porque a vida é sua, livre arbítrio. Não tem como ela pegar e chegasse e falar assim o que ela precisava falar e alguém obrigar ela. Não é o fundamento do mundo nesse sentido. Sempre foi a liberdade. Você entender que a criação é na liberdade. Sempre foi e sempre vai ser. Vamos falar assim, uma regra que ele criou primeiro foi essa, a liberdade. Aí ficou uma coisa bem forte para nós, de discernimento, para mim. A pergunta que eu vou fazer para vocês refletir, que tem que ter um impacto, é o seguinte: Jesus salvou todo mundo? Aí na sua cabeça vai ter a resposta sim ou não. Aí depende de cada discernimento de cada um. Tá? Aí falar sim, né, ele deu a salvação para todo mundo. Ele não deu a salvação para todo mundo. Ele deu a escolha da salvação. Então, por isso que a gente entende o que é liberdade. Você imagina Jesus pegou naquele momento, se crucificasse, fala assim, agora eu salvo todo mundo.
Vocês têm noção como é que seria? Nós não ter mais a liberdade da escolha entre viver como nós queremos ou seguir o caminho dele. Né? Bem grosseiro para você entender. Não, ele deu a liberdade. E ainda até hoje tem essa liberdade. Tem as suas consequências, com certeza, entre acessar o sangue e não acessar o sangue. Mas então isso é para trazer para você coisas diferentes de pensar. Então às vezes fala assim, não, Jesus salvou todo mundo. Não, ele deu a escolha para todo mundo. Ele está ali, ó. Você quer a salvação, você acessa. Se não quer, você não precisa. E ótimo. Então, por isso que na Bíblia fala, nem Deus, né, nem Jesus agradou todo mundo, mas ele não salvou todo mundo. Mas cada um pode ser salvo. Eu fico refletindo o que Jesus veio fazer aqui na Terra, né? Porque se você ficar nos acompanhando, a gente vai falando cada vez mais, que a gente consegue entender, mais discernimento que nós tiver. Sabedoria que vem do alto, né? E daí você fica imaginando, tem pessoas que querem salvar todo mundo, pensa, tem pessoas que querem salvar todo mundo, ou seja, ela acha que aquela pessoa precisa fazer isso, ela acha que a outra precisa fazer isso, ela vai e chega lá e tira a liberdade das pessoas. Porque é meio chato falar assim, cada um tem a vida que escolhe, porque você escolhe entre a salvação e a não salvação, a escolha é sua. Por isso que você não tem como salvar todo mundo. Quem é você para querer salvar todo mundo? Essa pergunta que eu fiz para mim. Quem sou eu para querer salvar todo mundo? Se nem Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele não fez isso por causa do livre-arbítrio para ter a liberdade. Então fica essa reflexão, eu acho que foi a reflexão uma das mais fortes que a gente teve, porque a gente sempre quer ajudar, às vezes, todo mundo, e não é esse caminho. Se fosse Jesus, ia ter salvado todo mundo, obrigado à salvação. Até o diabo, tudo, imagina, pega e começa a expandir essa tua ideia de pensamento. Se ele falasse, não, eu salvo todo mundo agora. E ele não fez isso. Mas ele não fez por algum motivo, uma sabedoria. Então você também, às vezes, na tua vida está preso porque você quer salvar todo mundo. Então verifique se você não tem que se formar que nem Jesus. Dá a escolha para a pessoa. Se ela quer salvação, fala, eu estou aqui para te ajudar. Mas se tu quer continuar com a tua vida do teu jeito, tá tudo bem. É assim que Jesus fez com as nossas vidas. Essa reflexão aí de hoje da minha parte. Ótimo, ótimo. Fala. Quem fala mais, mas sabe explicar melhor. Porque você tá com medo, né? Você Ainda. ainda tem medo de falar. Só isso. Então, às vezes a gente precisa pôr um pouco de energia, né, para outra pessoa tirar o medo dela. Não precisa ter medo. Beleza, então vamos continuar praticando, né? Toda semana, daí. Toda sexta-feira, né? Ou uma vez por semana, pelo menos. Às vezes vai dar que sexta não dá, faz na quinta. Sim. O objetivo é esse. Sim, sim. Então, até o próximo vídeo. Bom café.